Essa é a sua TV Novo Tempo, com mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A conquista de Jericó é, sem dúvida, uma das mais conhecidas histórias da Bíblia Sagrada. A tremenda conquista liderada por Josué foi um dos mais audaciosos feitos militares do Antigo Testamento. Esta história está registrada em Josué, capítulo 6. Ali é dito como, sob a liderança de Josué, Israel atravessou o Jordão para finalmente entrar em Canaã. Jericó era um dos primeiros desafios militares ao cruzarem os limites da Terra Prometida rumo ao erguimento do seu país. A Bíblia segue sua narrativa descrevendo a cidade como um local bem protegido com muros e portões que ficavam rigorosamente fechados. Então o texto passa a mostrar a inusitada estratégia militar de como Deus entregaria a fortaleza nas mãos de Josué, e ela foi seguida à risca. Levando consigo trombetas e a Arca da Aliança, os filhos de Israel rodearam a cidade em silêncio por 7 dias consecutivos. No último dia, eles marcharam 7 vezes e na última volta gritaram o máximo que puderam, tocaram as trombetas e as muralhas vieram abaixo. As trombetas que Josué usou certamente não eram de metal, mas eram feitas de chifres de animal, exatamente, como esta que eu tenho aqui e que os judeus até hoje chamam de shofar. É claro que o evento não foi natural. É difícil imaginar como uma trombeta desta teria sido responsável pela queda do muro, mesmo que trabalhássemos com a ideia de que ela entrou em ressonância com o material físico até parti-lo. Aquilo, na verdade, foi uma intervenção direta de Deus com a participação simbólica de seres humanos. Ali cumpriu-se uma antiga promessa que dizia: Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Mas, em que pese a beleza e a inspiração religiosa do relato, tal episódio nos levanta várias perguntas. Algumas de cunho moral, é claro, outras de cunho histórico, ou seja, esse relato é realmente autêntico? Os hebreus conquistaram a cidade de Jericó, derrubando seus muros por uma ação miraculosa de Deus? Mas, começando pelos eventos de ordem moral, a primeira dificuldade que encontramos está no capítulo 2 do texto. Ali é dito que uma prostituta chamada Raabe deu abrigo a 2 espiões hebreus e, por isso, recebeu a promessa de que ela e sua família seriam poupados da destruição. Raabe, de certa forma, mentiu ao seu próprio povo para salvar a vida daqueles homens inimigos. Agora a pergunta é: seria ela uma heroína ou uma traidora? Teria o Deus dos hebreus premiado a mentira de uma prostituta traidora de seu próprio povo? Uma vez, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, comentando a atitude de Raabe, disse: uma pessoa que age assim contra o seu próprio povo mereceria certamente ser fuzilada, não condecorada como a Bíblia faz. Bem, em primeiro lugar, o fato da vida de Raabe ser poupada, mesmo sendo ela uma prostituta e havendo mentido aos emissários do rei de Jericó, não significa que Deus estivesse sancionando os pecados da mentira e do adultério explicitamente condenados nos 10 mandamentos, de maneira nenhuma. O que muitos leitores precisam entender é que a Bíblia Sagrada não endossa tudo aquilo que ela descreve. Ela apenas descreve e, para isto, usa uma linguagem determinista, comum em outros tratados da época. Essa linguagem dá a impressão de que Deus ordena coisas que, na verdade, Ele apenas tolera temporariamente. Deixe-me explicar melhor esta questão de linguagem determinista. Na cultura do Antigo Oriente Médio, era comum as pessoas se expressarem usando a divindade como autor ou autora de todo e qualquer acontecimento ocorrido na história. Seria mais ou menos quando nós entramos num hospital e dizemos a um paciente: se Deus quiser, você ficará logo bom. Agora, isto é apenas uma expressão idiomática que não pode ser levada ao pé da letra. Se ele não ficar bom e morrer no hospital, isto não quer dizer que Deus desejou o seu sofrimento. O Senhor apenas não impediu que ele morresse. Existe uma grande diferença entre não impedir e desejar. Outro exemplo de linguagem determinativa é quando dizemos a alguém que parte: vá com Deus, como se Deus fosse junto e não permanecesse com quem fica. Repetindo, estas são apenas expressões idiomáticas que não podem ser tomadas ao pé da letra.
Assim, repetimos, Deus não mandou Raabe mentir. Ele apenas teve misericórdia de alguém que, apesar dos problemas, tinha um coração sincero. Mas alguém ainda pode argumentar. Bem, Raabe era uma prostituta. Ora, não sabemos as razões sociais que levaram Raabe e milhares de outras jovens ao mundo da prostituição. É claro que não podemos, como cristãos, endossar essa prática pecaminosa, mas devemos ter a sensibilidade de saber que nem todas as jovens que se prostituem o fazem por problema de caráter. Muitas são vítimas de abuso, incesto, estupro, sequestro e outras tantas violências sociais que as encaminharam para esse tipo de vida que elas jamais escolheram. Elas tentam, aliás, a todo custo sair deste mundo. E por que não supor que Raabe podia ser mais uma dessas vítimas? Nesse incidente, Deus manifestou sua graça salvadora a uma vítima social possuída de uma fé genuína. Deus o fez com o propósito de salvá-la, salvar a sua vida e também salvá-la de seu pecado. O mesmo poder regenerador que atuaria na vida da mulher adúltera durante o ministério terrestre de Cristo também transformou a vida daquela prostituta de Jericó. E o mesmo amor compassivo que perdoaria a negação de Pedro também perdoou a sua mentira. A galeria dos heróis da fé, descrita em Hebreus capítulo 11, da qual Raabe também faz parte, não é composta por santos que nunca pecaram. Pelo contrário, ela antes fala de pessoas bem humanas que, com suas falhas e defeitos, alcançaram, pela graça divina, a vitória sobre o seu pecado. Um outro problema moral da história é aquele que dá a entender que o ataque a Jericó foi um bárbaro genocídio em nome de Deus. Josué, capítulo 6, verso 21, reforça ainda mais esse entendimento. Ali diz o seguinte: Tudo quanto havia na cidade foi destruído ao fio da espada, tanto os homens quanto as mulheres, tanto os meninos quanto os velhos, também os bois, jumentos e ovelhas. Bem, devemos antes de mais nada entender a Bíblia em seu contexto histórico e literário para não interpretar erroneamente o que dizem as Escrituras. Um estudo completo dos modos como Deus age na história humana nos ajuda a perceber que não se trata de um crime étnico o ataque dos hebreus. Além de estarem estritamente sob a obediência divina, os hebreus não executaram os cananitas sem que estes tivessem primeiramente um amplo tempo para se arrependerem de seus delitos e mau comportamento. Se você olhar Gênesis 15, vai ver que ali Deus tolerou por mais de 400 anos a impiedade dos amorreus. Ali Deus fez isto na esperança de que eles se arrependessem. Mas nos tempos de Josué, o povo estava tão depravado que, só para você ter uma noção, o sacrifício de crianças em rituais religiosos era algo tão comum para eles como seria para um protestante hoje cantar um hino ou para um católico acender uma vela. As gerações mais novas, é claro, já seguiam desde cedo o comportamento doentio dos mais velhos. Mas será que não havia gente sincera entre eles? É claro que havia. Raabe é um exemplo, e ela foi poupada dos demais. O teólogo e filósofo Paul Copan, autor do livro Is God a Moral Monster? Seria Deus um monstro moral? Levantou recentemente uma tese que merece ser aventada. Partindo de elementos históricos, literários e arqueológicos, ele trabalha com a hipótese de que Jericó não era um centro urbano comum, mas um posto militar cananita. Sendo assim, Raabe seria uma das mulheres contratadas como prostituta comum para atender às tropas, ou talvez uma prostituta ritualística, pois era comum que os exércitos tivessem consigo um sacerdote e uma prostituta religiosa que serviriam como amuletos durante a batalha. Fazendo uma comparação com outros textos do Antigo Oriente Médio, que também usavam linguagem hiperbólica, isto é, de exagerado extremo militar, ele entende que Josué, capítulo 6, verso 21, poderia ser uma expressão idiomática comum de relatos militares e não uma descrição literal do massacre indiscriminado de mulheres e crianças. Um dos exemplos citados por Copan é esta pedra comemorativa do faraó Merneptah, filho de Ramsés II, rei do Egito. Ao descrever as vitórias do faraó, o texto diz num determinado momento: Israel foi devastada, seus descendentes não mais existem. Ora, Israel continuou existindo depois disso.
Logo, essa linguagem, seus filhos não mais existem, deve ser entendida em termos literários, não em termos literais. Senaqueribe, rei da Assíria, é outro exemplo de linguagem hiperbólica. Ao descrever a batalha contra os soldados de Irime, ele disse o seguinte: Cortei ao fio da espada os inimigos perigosos, nenhum deles deixei escapar. Você percebeu o tom de exagero? Novamente temos aqui uma linguagem hiperbólica, semelhante à que usamos quando descrevemos todo mundo compareceu à festa do meu primo, quando, na verdade, apenas uma pequena parte da população mundial, e não todo mundo, estaria ali presente naquela comemoração. Copan também aponta para o fato de que Jericó não tem evidências de ser habitada por uma população civil, mas ela era maiormente habitada por um contingente militar. Logo, o que temos é uma batalha semelhante àquela travada entre policiais e traficantes, e não um genocídio em massa de pessoas inocentes. Ora, quer aceitemos ou não a hipótese de Copan, o fato é que Deus não ordenaria, de modo nenhum, uma barbárie sem sentido. Isto não condiz com o seu caráter, nem com o seu amor revelado nas Escrituras. E quanto à procedência da história bíblica relacionada à Batalha de Josué? Tem a arqueologia e a história oferecido alguma pista a favor deste relato? Esta é a ruína de Tel el-Sultan, provável local da antiga cidade de Jericó, e esta é uma imagem aérea do mesmo sítio. A cronologia bíblica tradicional entende que a Batalha de Jericó ocorreu por volta de 1407 a.C., talvez uns anos a mais ou alguns anos a menos, mas não muito distante disso. Por causa de sua importância no cenário da história bíblica, Jericó foi o segundo sítio arqueológico a ser escavado depois de Jerusalém, ali nas Terras Santas. Quem esteve à frente desse empreendimento foi este homem, o explorador Charles Warren, que era militar e pioneiro da arqueologia na região. Ele escavou vários fossos verticais e pelo menos 3 trincheiras a fim de coletar material de campo. Naquela ocasião, ele concluiu: De um modo geral, os resultados de nossas escavações neste lugar nos permitiram dizer que esta montanha de entulhos resulta de um acúmulo de antigas fortalezas que existiram neste lugar. Mais tarde, em 1907, vieram algumas expedições austro-alemãs que também exploraram o local de maneira extensiva, mas dessa vez sem uma técnica de datação muito apurada. À frente deles estavam os professores Ernest Selin e Karl Watzinger. Nestas expedições foram postas a descoberto 2 muralhas concêntricas, sendo a interna ao redor da crista da colina. Tratava-se, portanto, de uma obra-prima de fortificação estratégica, toda feita de tijolos queimados ao sol. Veja essa torre maciça, que engenharia! A cidade tinha ainda 2 muros paralelos, mais ou menos 3 a 4 metros distantes um do outro. A muralha interna, que também era particularmente maciça, media 3,5 metros de espessura. O cinturão externo, que passa pelo fundo da colina, consiste num muro de 2 metros de largura e de 8 a 10 metros de altura. Esse muro, é claro, também constava com sólidos alicerces. Eram estas as grandes muralhas de Jericó. Mas, como dissemos, a datação local ainda estava bem primária. Até que em 1930, John Garstang iniciou novas escavações no sítio, retirando a terra e coletando a cerâmica local. Essas antigas fotos mostram fissuras indicando que a cidade fora destruída por algum tipo de abalo sísmico que, de acordo com Garstang, ocorrera por volta de 1400 a.C., uma data impressionantemente equivalente à cronologia bíblica da conquista de Josué. Até que em 1950, a senhorita Kathleen Kenyon, que aqui aparece em pé ao centro desta foto, conduziu novas escavações no local e discordou das interpretações de Garstang. A senhorita Kenyon também encontrou evidências de que o sítio foi realmente destruído com muita violência. O problema é que na época de Josué era muito comum esse tipo de cerâmica, chamado de cerâmica cipriota. E como Kenyon não a encontrou nas ruínas de Jericó, deduziu que a cidade e as muralhas não existiam nos dias de Josué.
mas que teriam sido destruídas 150 anos antes, ou seja, por volta de 1550. Mais recentemente, porém, o arqueólogo Brian Wood analisou a cerâmica do próprio local, a cerâmica cananita, aquela que foi recolhida nas escavações de Jericó. Ele concluiu que a destruição ocorreu no fim do período da Idade do Bronze Antigo I, que seria por volta de 1400 a.C. Esta data coloca as evidências arqueológicas em perfeita harmonia com o registro bíblico. Agora, ainda que alguns insistam em ficar com as conclusões de Kathleen Kenyon, uma coisa é tremendamente pacífica na análise das descobertas. É o seguinte, em que pese as discussões quanto à cronologia, o fato é que aquilo que encontramos em solo é exatamente o que a Bíblia descreve quanto à queda e destruição de Jericó. Veja, pela posição geográfica da cidade, qualquer grupo que entrasse em Canaã vindo do leste teria de enfrentar Jericó. E é exatamente isto que a Bíblia apresenta em Josué, capítulo 3, verso 16. Mas, como você pode ver nesta reconstrução artística, os muros estranhamente caíram de dentro para fora, excluindo a possibilidade de uma ação externa. Também não se pode dizer que foi um terremoto, pois os muros caíram apenas em parte, e todos para a mesma direção, como se tivessem sido empurrados para fora. Os muros caíram na mesma época em que a cidade foi abandonada, e depois da queda, as muralhas tiveram também um grande incêndio que devastou as casas, todo o local, como, aliás, lemos aqui na Bíblia, em Josué, capítulo 6, verso 30. Todos os detalhes são confirmados pelos elementos arqueológicos. Os grãos, estranhamente, não foram saqueados, o que era de se esperar num ataque militar. Esse detalhe também confirma a ordem de Deus para que os hebreus não tomassem nada de Jericó para si. Isso está em Josué, capítulo 6, versos 17 a 18. E não somente isto. Os jarros estocados, ainda contendo alimentos, demonstram que o ataque ou a destruição foram rápidos, pois não deu tempo dos habitantes fugirem levando os grãos. Isto é exatamente o que está em Josué, capítulo 6, verso 1. E o abandono imediato da cidade, também verificado pela arqueologia, está de acordo com Josué, capítulo 6, verso 26. Evidências como estas reafirmam a certeza de que a Bíblia não é um livro de fábulas escritas sem qualquer propósito histórico. Pelo contrário, ela é, acima de tudo, um relato real da história antiga. Uma história reveladora, uma história que descreve os atos salvíficos de Deus em meio aos negócios da humanidade. Isso é incrível, não é mesmo? Você quer conhecer outras evidências, outros elementos históricos que também confirmam a historicidade do livro sagrado? Então não perca o nosso encontro aqui semana que vem. Estaremos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Aonde? Na TV Novo Tempo, no seu programa Evidências. Até lá!